Olá, tudo bem? Hoje o Sobre Política vai falar sobre fontes de energia e como elas impactam o nosso dia a dia, a economia e o meio ambiente. A energia está presente em todos os aspectos da nossa vida, desde as atividades mais simples até o funcionamento da indústria e dos serviços essenciais. Atualmente, o país conta com uma matriz energética diversificada, que inclui hidrelétrica, solar, eólica, biomassa e fontes não renováveis, como petróleo e gás natural. Mas como essas fontes são exploradas? Quais os benefícios e as limitações de cada uma? E quanto elas impactam o meio ambiente? Vamos abordar o avanço das energias renováveis, os desafios da transição energética e como a evolução dos carros elétricos reduz os impactos ambientais. E ainda a importância do poder público participar da discussão de um assunto como esse. Fique com a gente, o Sobre Política está começando. Menos poluição, menos ruídos e um futuro mais sustentável. Os carros elétricos prometem mudar a forma como nós nos locomovemos. A chegada deles traz vantagens, mas também levanta desafios. É preciso pensar, por exemplo, se teremos energia suficiente, já que a expectativa é que até 2035, 3 a cada 4 carros em circulação sejam elétricos. É o que você confere na reportagem a seguir. Cada vez mais presentes nas ruas do país, os carros elétricos chegam com a promessa de uma mobilidade urbana mais sustentável. A tecnologia que usa a eletricidade para substituir os combustíveis fósseis é a aposta da indústria que busca soluções que poluem menos e reduzam os impactos ao meio ambiente. Segundo os dados da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, as vendas de carros elétricos no Brasil saltaram de 94 mil em 2023 para mais de 140 mil em 2024. Os dados representam um crescimento de 48% nas vendas. Especialistas acreditam que esse aumento nas vendas é por conta do conforto e a economia para os motoristas. O que a gente nota é que ele traz muita economia para quem está dirigindo esses veículos. Então, especialmente se você tiver energia solar, né? O custo desse quilômetro vai praticamente a zero, né? Então passa a ser muito atrativo, né? Então todas as questões que se tem sobre o carro elétrico é mais caro, talvez tenha uma depreciação maior, porque as pessoas ainda não conhecem, né, como os veículos elétricos acabam durando, né? Então, na verdade, assim, a economia do custo operacional é muito grande e também dispensa qualquer tipo de custo em revisões, né? Então, muitos carros elétricos, não 100% elétricos, têm até 5 anos de revisões grátis, né? Então, isso acaba sendo muito vantajoso para quem tem um carro elétrico. Atrativos que animam o setor. Até 2035, 62% da frota de carros do país será de veículos elétricos. É o que aponta a estimativa da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Para atender às demandas que devem surgir com o crescimento dos elétricos, a infraestrutura da cidade vai precisar de mudanças. De olho nesse futuro próximo, novos empreendimentos de São José dos Campos já estão sendo construídos com estações de recarga. A procura recente por esses empreendimentos, ela é uma crescente. Todos os nossos últimos empreendimentos, eles já vêm com vaga para carro elétrico, até porque a gente já vinha percebendo essa demanda. Então, os novos projetos e os projetos que saíram, principalmente em 2023, 2024, 2025, são todos eles com vaga para carro elétrico. Mas apenas a estrutura não basta. É preciso pensar se teremos energia suficiente. Hoje, 60% da produção vem de hidrelétricas. Esse engenheiro explica que, com o crescimento da frota de elétricos, as concessionárias de energia vão ter que fazer adaptações. Além do prédio estar adequado, a concessionária tem que estar adequada também para fornecer. Porque a gente chama a concessionária de alimentador. É como se fosse um disjuntor geralzão para todo o bairro, para toda a cidade. E se não houver investimento nessa área também, corre-se o risco de não ter como distribuir essa energia de forma centralizada nos locais de consumo. Priorizar o investimento em veículos elétricos para alcançar a sustentabilidade deve contemplar ainda os componentes do veículo, como a bateria. O diretor da Associação Brasileira de Veículos Elétricos explica que esses materiais são recicláveis, assim como as baterias de notebooks e celulares. A gente sabe que baterias hoje estão durando mais do que o próprio veículo, né? O veículo acaba se envolvendo em acidentes
em países onde tem neve, se joga sal e eles corroem. Então, a bateria é feita para superar a vida útil do próprio veículo. No final da sua vida, é importante dizer, ela também pode ser reciclada, assim como a gente já recicla as baterias de celular e notebook. É a mesma indústria, a gente já tem uma série delas no Brasil. O especialista ressalta ainda que, para que a população possa trocar os veículos a combustão pelos elétricos, é necessário incentivo governamental. Eu acho que é uma medida muito inteligente da cidade, né, porque você está, na verdade, incentivando que as pessoas escolham um veículo que traz ganhos reais para a saúde da cidade, né? Então, lembrando que veículos elétricos não poluem nenhum grama no local de seu uso. Se o município, por exemplo, né, comercializar essa energia, né, você pode comprar energia elétrica no Mercado Livre em grandes volumes, né, aí na casa de 300 a 400 até 600 reais, né, o megawatt-hora. Né? Agora, você pode vender essa energia, né, a 1.000, 2.000, então aí tem um ganho que é possível, né, muito grande, né, para a prefeitura também. Matheus, é interessante a gente perceber essas mudanças em relação aos carros elétricos, né, de como ela está relacionada a vários fatores diferentes, desde o carro se tornar acessível para as pessoas, até as nossas cidades terem infraestrutura para que a gente tenha esses carros, né? Sim, essa discussão sempre existiu, desde os modelos mais tradicionais que a gente já conhece, que já se popularizaram, e agora essa discussão continua, mas agora com um outro foco. E é importante a gente discutir realmente se a gente vai ter energia suficiente para bancar tudo isso, essa é a grande questão. Exatamente. E energia é o assunto central de hoje do Sobre Política. Daqui a pouquinho a gente continua falando a respeito disso. A gente faz um intervalo agora, já já a gente volta. Estamos de volta com o Sobre Política. Olha só, a energia que usamos todos os dias para carregar celular, ligar o chuveiro ou acender uma lâmpada passa por um processo muito maior do que a gente imagina. O Brasil está investindo cada vez mais em formas inteligentes e sustentáveis de gerar eletricidade. Mas será que estamos preparados para uma matriz energética cada vez mais diversificada? Para entender esse cenário, a gente conversa agora com o engenheiro ambiental Arthur Bispo. Arthur, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite, estou aqui à disposição. Para a gente começar esse nosso bate-papo, a gente precisa entender as diferentes formas de energia. A gente tem uma série delas: biomassa, eólica, nuclear, hidrelétrica. Afinal, Arthur, qual a diferença entre cada tipo de energia e o que é, afinal, uma energia renovável e uma não renovável? Bom, a principal diferença entre esses tipos de geração de energia que você comentou são as fontes, propriamente ditas, né? Então, as fontes de energia são diferentes. Quando a gente fala de biomassa, por exemplo, a gente está falando da geração de energia a partir da queima de alguns combustíveis, queima da biomassa propriamente dito. Quando a gente comenta sobre energia eólica, a gente está falando da produção de energia a partir da força dos ventos. Energia hidrelétrica, a partir da força da água, né? A partir da força da energia hidráulica. Então, a principal diferença entre essas formas de energia são as fontes, né? A origem, qual é a matéria-prima que é utilizada para gerar energia. E aí a gente tem dois conceitos muito importantes, que são das fontes renováveis e das fontes não renováveis. As fontes renováveis são as formas de geração de energia, as fontes de energia que a taxa de recuperação dessa matéria-prima ela é menor do que, por exemplo, das fontes não renováveis. É por Sim. isso que se diz que elas são renováveis ou não. As fontes não renováveis, como por exemplo combustíveis fósseis, né, que vêm do petróleo, elas levam muito tempo para que a natureza, propriamente dita, consiga recuperar essa mesma matéria-prima. Então, a disponibilidade dela vai reduzindo à medida que a energia é gerada, à medida que essa forma de energia é utilizada para transporte, enfim, dia a dia mesmo, né? Carregar celular, acender luzes, enfim. Então, a principal diferença é em questão das fontes, né? Então, tem as fontes renováveis, que são essas fontes que elas têm retorno, a natureza consegue recompor essa matéria-prima em uma taxa muito menor, em um período de tempo muito menor,
do que as fontes não renováveis, que são essas fontes que não é possível que se tenha o retorno desse material na natureza. Então, à medida que se usa o material, que se usa essa fonte de energia, ela vai se esgotando. Então, essa é a principal diferença. E, Arthur, o Brasil é um país em que a energia, as hidrelétricas, né, a energia hidráulica, é amplamente utilizado, é a maior parte, né, da geração de energia no país, que a hidráulica, essa fonte de energia, ela está ali na prateleira das renováveis, né? Mesmo assim, a gente precisa pensar em uma matriz diversificada? Exatamente. A questão da diversificação da matriz energética se dá pela não dependência de uma única fonte de energia. Então, a gente vive num cenário de muita incerteza em relação às questões climáticas, né? A gente já está no contexto das mudanças climáticas e então a gente tem chuvas muito severas em determinados períodos do ano, ao mesmo tempo que a gente tem períodos de seca, né? Períodos de estiagem, períodos sem chuva durante muito tempo. E as hidrelétricas, elas dependem da força da água. Então, quando a gente depende exclusivamente de uma fonte de energia, se existe alguma variação, a gente tem dificuldades para suprir a demanda que existe. Arthur, como a gente define qual fonte de energia é mais viável para aquela região? A gente estava comentando que a localização geográfica também interfere muito nisso. No Brasil, como bem pontuado por vocês, a gente tem um foco muito grande em hidrelétrica. Mas qual seria uma outra alternativa principal aqui para o Brasil? Por exemplo, investir numa energia eólica ou então numa energia solar, já que a gente tem um sol muito quente aqui no nosso país. Quais são as alternativas mais viáveis? Bom, para pensar nas alternativas em relação à geração de energia, é interessante a gente pensar no contexto geográfico, né? Em qual região essa energia está sendo vai ser produzida, né? Porque a gente tem uma questão interessante de se pensar também, que são as perdas durante a distribuição. Então, uma eletricidade que é gerada numa hidrelétrica, por exemplo, até chegar na maior parte das residências, ela percorre um caminho e durante esse caminho, naturalmente, vai haver perdas, né? Uhum. Então, para pensar em diferentes fontes de energia, principalmente aqui para o país, a gente tem que verificar principalmente as questões geográficas, as questões climáticas também, né? Que é a incidência da radiação solar, a incidência da luz do sol nas regiões, a presença de ventos, por exemplo, né? Então, pensando assim, nada adianta a gente instalar painéis fotovoltaicos numa região de serras que tem muitas chuvas. Não que não adiante, mas não tem como a gente gerar energia na mesma taxa que a gente geraria com outra forma de energia. Então, é sempre interessante pensar na eficiência que a fonte de energia vai ter em determinada região, né? Bom, a gente também tem a participação aqui no Sobre Política da população, né? A gente ouviu as pessoas a respeito de alguns assuntos aí, como elas enxergam o papel do poder público na hora de promover, né, incentivar outras fontes de energia, enfim, vamos conferir? Está cada vez mais difícil, né? A poluição, né? Eu acho que tem que melhorar isso, né? Tem que melhorar de alguma forma isso. Mais investimento na área realmente de combustíveis, né? De energias renováveis. O que é o básico, é isso, são as energias renováveis. Eles poderiam investir, né, na energia eólica, energia solar, né? Também ajudar aí nos meios de transportes, que hoje em dia é muito gasto, né, em gasolina, né? Então, investir nos transportes elétricos, né, que hoje está vindo em alta aí, a tecnologia está muito avançada. A gente percebe que as pessoas já têm um entendimento da importância do assunto, né, do impacto que isso tem para a gente, mas às vezes não sabe exatamente o que pode fazer, como fazer, quem tem que fazer, né? A opinião das pessoas acaba sendo bem diversa nesse sentido, né, Arthur? De fato, é interessante verificar que eles já associam a consumo de energia, a produção de energia com a poluição, né? Então, quando você tem, por parte da população, esse feeling, né, de que é necessário reduzir as fontes poluidoras, né, as formas de energia que poluem, é mais fácil para que o governo consiga implantar essas soluções e que essas soluções sejam ampliadas e sejam adotadas por parte da população. A primeiro momento, acredito que para todos, né, a população em geral, pode começar a contribuir com essa redução da poluição pensando no consumo, né? À medida que a gente reduz o consumo, a gente está reduzindo a demanda e está exigindo menos dos recursos naturais para gerar energia. Então,
Associar a produção de energia à poluição é um ponto muito importante, porque, como a gente vinha falando, todas as formas de geração de energia, em algum grau, vai gerar algum impacto ambiental. Então, a gente conseguir projetar usinas de geração de energia, pensando nessas características geográficas, na característica socioeconômica da população também, para atender a demanda e reduzir o impacto ambiental, é o melhor caminho. Arthur, nessa reta final da nossa entrevista, ainda falando sobre essas projeções que você pontuou, qual é a sua expectativa em relação a essas fontes de energias renováveis? Você acha que é uma tendência aqui no Brasil? Muitas empresas já aderem a essas formas de energia, a gente vai mostrar logo ao longo do programa também. Muitas casas também já têm adotado as energias solares, né, a energia solar. Qual é a sua projeção em relação ao futuro aqui no Brasil? Bom, a minha projeção é um cenário muito favorável em relação ao uso das fontes renováveis. Acredito que, a longo prazo, essas fontes de energia elas vão ser cada vez mais universalizadas e vão estar cada vez mais acessíveis para a população. Acredito que esse cenário seja possível por conta do custo também, né? Que as fontes de energia renovável têm, geralmente, o custo para a produção muito menor do que as fontes não renováveis. Então, acredito que, a partir de incentivos, né, do poder público, a partir do papel da educação ambiental com a população, essas fontes de energia podem ser cada vez mais exploradas e cada vez mais utilizadas, fazendo com que a gente não dependa de uma única fonte, gerando a diversificação, né, da matriz energética e reduzindo os impactos ambientais que essas fontes não renováveis, ou até mesmo as renováveis, geram. Só que, à medida que a gente consegue diversificar, utilizar diferentes fontes, a gente exerce menos efeitos, né, sobre os recursos hídricos, sobre os recursos naturais de forma geral. Tá certo, quero agradecer ao engenheiro ambiental Arthur Bispo pela sua participação. Seja sempre bem-vindo à TV Câmara. Muito obrigado, agradeço o convite e estou à disposição. Estamos à disposição também, e é bacana a gente refletir sempre sobre isso, né, Marvin? Sobre o uso das fontes de energia. Que as projeções do Arthur se concretizem e que o nosso país... Otimista, eu também fico otimista depois de um papo como esse, e que a gente siga assim com novas fontes de energia aí do nosso país. Exatamente. Bom, sobre política país, mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Sobre Política está de volta, e a gente fala hoje sobre as fontes de energia e os desafios para o futuro. É isso, Matheus. E agora a gente traz uma informação importante, recente, que também tem a ver com esse assunto de hoje aqui do Sobre Política. Olha só, a Agência Internacional de Energia prevê um recorde mundial na produção de eletricidade de origem nuclear nesse ano. A expectativa é alcançar a marca de 2.900 terawatts-hora. Se isso acontecer, a energia nuclear vai representar 10% da energia produzida no mundo todo atualmente. Isso levando em consideração todas as matrizes energéticas. Olha só, a gente preparou um gráfico aqui explicando um pouquinho da dimensão, da proporção da energia nuclear hoje em dia, na verdade, através das décadas, né? Produção média de energia nuclear mundial. Década de 90, ela estava ali entre 16% e 17%. Esse número se repetiu na década seguinte, anos 2016 e 17%. Aí em 2010 teve uma queda significativa, ficou entre 10% e 11%. Esse número continuou caindo, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais a respeito dele, mas reforçando 2025, a expectativa é ficar em 10%. Vale a gente lembrar que a produção energética através das décadas cresceu muito. Então hoje 10% representam uma quantidade muito maior do que décadas atrás. Bom, agora a gente mostra o lugar que a energia nuclear ocupa em comparação com outras matrizes energéticas. Olha só. Petróleo, né? A gente fala já dele, olha aqui, petróleo e derivados. Hoje representa 30,2%. Na sequência vem o carvão mineral, 27,6%, gás natural, 23,1%. Na sequência, biomassa, 8,8%, nuclear, 4,7% e, por último, a hidráulica, 2,5%. Esses dados são referentes a 2022 e mostram como a energia nuclear
caiu bastante, lembrando aquilo que a gente estava falando, olha só, 4,7%, e agora a expectativa é chegar a esses 10%. É importante a gente explicar também o porquê dessa alta crescente pela demanda de energia, seja ela de qualquer forma, né? A Agência Internacional de Energia explica que esse crescimento se deve ao amplo uso da eletricidade para abastecer fábricas, veículos elétricos, né, e também centros de dados. Os centros de dados, data centers, como a gente chama no dia a dia às vezes, eles são cruciais no contexto de avanço da inteligência artificial, como o ChatGPT, Copilot, Gemini, por exemplo, ferramentas que hoje em dia fazem parte aí da nossa rotina, do nosso cotidiano para muitas pessoas, né? Então, recentemente foi lançada a DeepSeek, uma IA desenvolvida por uma companhia chinesa. E o que chamou a atenção é que ela exige um gasto de energia muito menor do que aquelas que já estão no mercado. Então é importante a gente tentar entender qual o impacto isso pode ter quando o assunto é sustentabilidade, né? Será que essa nova ferramenta já mostra um caminho mais sustentável nessa área? Nós conversamos com um especialista, o Mário César Silva, que falou a respeito disso, acompanha o assunto e a gente traz agora a resposta dele. Vamos conferir? Toda a comunidade tem falado que vai incentivar tanto as big techs como outros players, tá, a criar soluções mais econômicas, tá? Mas ainda existe muito burburinho, existe muita discussão, tá? Porque ao mesmo tempo que eu vou criar um mecanismo, uma tecnologia que gasta menos energia para criar a inteligência artificial, ao mesmo tempo eu vou fazer com que ela seja mais usada, e o uso também gera muita energia. Então, ninguém sabe afirmar, entendeu, se essas previsões de gasto de energia vão reduzir, porque para criar eu estou gastando menos energia, mas com isso ela está ficando mais barata e está sendo mais utilizada, e o uso, tá, pode ser que amplie o gasto energético também. É impressionante como a sustentabilidade está diretamente ligada ao nosso dia a dia, né? Mas principalmente falando do nosso consumo, né, Matheus? Como aquilo que a gente faz no dia a dia tem total relação com a sustentabilidade também, né? Sim, e todos esses dados que você trouxe agora e tudo isso que a gente está discutindo serve para a gente repensar as maneiras como a gente desenvolve a nossa energia, a nossa tecnologia, buscando sempre sustentabilidade e aprimorando cada vez mais os produtos. Essa inteligência artificial que você trouxe agora há pouco, sensacional. Um exemplo claro disso, de como a tecnologia nos ajuda a ser mais sustentável. Exatamente. Bom, e agora, ainda falando a respeito disso, né, fontes de energia, o assunto de hoje aqui no Sobre Política, seja em pequenas propriedades ou em grandes usinas, as fontes alternativas de energia estão ganhando cada vez mais espaço. É verdade. Aqui em São José, essa prática já é comum em algumas empresas e ações do poder público. Na reportagem a seguir, você confere quais benefícios essas iniciativas trazem na prática. Acender a luz, trabalhar no computador, são ações comuns no dia a dia de qualquer empresa. Para isso, é necessário algo muito importante, a energia elétrica. E a diretora dessa empresa resolveu adotar uma maneira alternativa de gerar energia para o local, através do sol. Nós fizemos um projeto, eles instalaram tudo aqui, e o que a gente consegue de energia, a gente utiliza aqui. E se for da mesma bandeira, eu consigo usar no meu apartamento, nas unidades que eu tenho. Então, é muito interessante, né? Além de ter um valor econômico, financeiro, bem expressivo. As placas fotovoltaicas que transformam os raios solares em energia elétrica já são responsáveis por quase 20% da matriz energética do país. Entre as vantagens está a economia na conta de luz. Na empresa, a Luzia teve uma redução de 80% no valor. Eu me lembro que lá no começo, quando a gente instalou, eu acho que o projeto mais ou menos se equivalia com o valor que nós gastávamos. Mas a hora que nós terminamos de pagar, tudo isso foi de economia. Então, vale muito a pena, né, para você que tem interesse em reduzir, se preocupa com o meio ambiente, vale a pena investir. O custo mais baixo não é o único benefício. Por ser uma fonte de energia abundante que não polui, a sustentabilidade é a característica que mais chama a atenção.
E assim como o sol, outros recursos naturais que não poluem têm sido explorados. Cerca de 93,1% da geração de energia elétrica do país em 2023 veio de fontes renováveis, de acordo com o governo federal. A gente tem, basicamente, que 6 fontes principais de energias renováveis, sendo elas: a primeira é a energia solar, que vem do sol; a segunda seria a energia eólica, que vem dos ventos; a terceira seria justamente a energia hidráulica, que a gente tira elas dos rios; a quarta seria a energia da biomassa, que normalmente a gente tira ela da queima de madeira e também outros materiais orgânicos. E a gente também tem outras fontes de energia que a gente não usa muito, que seria justamente a energia geotérmica, que vem do centro da Terra, e a energia do mar, ou maremotriz, que é justamente a gente tirar a energia desse movimento natural que o mar faz. E o processo de decomposição do lixo também pode ser uma fonte de energia renovável. É o que acontece aqui no aterro sanitário de São José, onde foi instalada uma usina de biogás. O material é utilizado para suprir 30% da eletricidade que abastece prédios públicos do município, como hospitais e escolas. Incentivar o uso de fontes renováveis de energia contribui com o meio ambiente e para a desaceleração das mudanças climáticas. Para o especialista, é preciso pensar em políticas públicas de transição energética e substituir os combustíveis fósseis por fontes mais sustentáveis. A sustentabilidade, ela não é simplesmente você pegar e usar fontes de energia renovável. Ela também tem a ver com incentivos à população, educação, tem a ver também com ensinar as pessoas sobre o que é e qual é a importância disso, de explicar para elas assim, então nós estamos aqui utilizando um sistema fotovoltaico para geração de energia, e isso é bom para a gente, isso daí a gente consegue usar e a gente consegue abater a nossa conta de luz. Então, se uma prefeitura, por exemplo, adota painéis solares, a população imediatamente já percebe, já fala, nossa, eles conseguem usar, quem sabe eu não consigo usar também. Em São José, a Câmara Municipal também discute soluções que favoreçam o investimento em fontes alternativas. Entre os projetos aprovados pelos vereadores está o programa São José Solar, que oferece subsídio financeiro de até 20 mil aos empreendimentos que instalarem placas fotovoltaicas. Medidas que, além de contribuírem com a preservação do meio ambiente, trazem benefícios econômicos. Para a empresária, foi tão vantajoso que ela pretende colocar as placas solares em outras unidades da empresa. Vale muito a pena, porque você consegue uma redução, você consegue, em termos de educação mesmo, junto com os nossos clientes, todos eles trabalham muito com esse conceito de ESG, então para nós também é bastante interessante essa bandeira. Olha, pessoal, é interessante a gente pensar que quanto mais tecnologia, mais sustentável a gente pode deixar o mundo. A gente focou aqui hoje, Marvin, em relação às fontes de energia, aos carros elétricos, a indústrias, poder público, comércio, empresa, mas a sustentabilidade pode começar com as nossas próprias atitudes em casa. Por exemplo, economizando energia. Está tudo interligado, cada um fazendo a sua parte, a gente com certeza consegue chegar num mundo mais sustentável, sempre pensando nos benefícios lá na frente. Exatamente, percebendo como os assuntos estão sempre relacionados, né? Um muito próximo do outro. Isso mesmo. Bom, gente, termina aqui o Sobre Política dessa semana. Espero que vocês tenham gostado desse assunto, do programa de forma geral. Se você quiser rever o Sobre Política, é só acompanhar lá o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara SJC. Nos acompanhe também pelas redes sociais TV Câmara SJC, né? @ TV Câmara SJC. É isso, Muita coisa bacana lá. Fica o convite para o pessoal de casa acompanhar. É isso aí, gente. Tchau, Até tchau. a próxima.